Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos desde já agradecer a você por nos acompanhar no nosso estudo semanal, da nossa Escola Bíblica Dominical. Embora estamos hoje num dia diferente, mas estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso propósito de compartilharmos com nossos irmãos um pouquinho do nosso estudo, na nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, quero, ainda que já passou, mas desejar a todos os nossos irmãos Feliz Natal, embora já estamos hoje no dia 27, mas estamos ainda nesse clima natalino. Tenho certeza de que todos os irmãos passaram um Feliz Natal com suas famílias, uma noite abençoada, graças a Deus por isso. E hoje estamos na nossa última lição do nosso trimestre e também do nosso ano de 2024, um ano de bastante trabalho e que também vimos a manifestação da graça de Deus sobre nossas vidas, em particular da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, estudamos lições maravilhosas e foram 4 trimestres de muita bênção, de muito aprendizado, e tenho certeza de que cada superintendente, cada dirigente de congregação, cada professor, cada professora pôde absorver bastante informação, pôde ter a sua vida edificada e que também os nossos irmãos puderam ter acesso ao estudo, puderam ter acesso a riquezas que estão contidas dentro da Palavra de Deus, na Palavra de Deus. E aqui na nossa EBD nós temos a oportunidade de pesquisarmos, de aprofundarmos um pouco mais no nosso estudo e assim crescermos em sabedoria e na graça do nosso Deus. Então, desde já, em nome da nossa superintendência, nosso superintendente geral, nosso pastor Inácio, em nome dele, em nome de toda a nossa equipe, nós queremos aqui agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que durante todo esse ano se dedicou na docência da nossa Escola Bíblica Dominical e que no próximo ano vocês continuem nesse ministério, não abrir mão do chamado, dando prosseguimento à vontade do Senhor em cada uma de nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa recompensá-los com as mais ricas bênçãos dos céus. E hoje vamos estudar a lição número 13, como já dissemos, a última lição do nosso trimestre, que estudamos a Igreja Conservando o Modelo dos Fiéis, e particularmente hoje o tema é Família Conservando o Modelo dos Fiéis. Então, coroando a lição desse trimestre, hoje, em rápidas palavras aqui, falaremos sobre a família conservando-se como modelo dos fiéis. Estaremos orando para iniciarmos nosso estudo desta tarde. Senhor bendito, te louvamos, te agradecemos pela tua grandeza, pela tua bondade, tua misericórdia, Senhor. Reconhecemos de que tu és nosso Deus, que somos dependentes da tua misericórdia, da tua graça, Pai. Perdoa nossas imperfeições, Senhor amado, nossas fraquezas, nossos pecados. E, ó Pai, agora que estaremos aqui, Senhor, falando da tua palavra, que esta palavra venha nos preencher, venha, Senhor, nos edificar. E o que estarão, Senhor, assistindo, Senhor, esta aula, este vídeo, seja também edificado pela tua palavra. Somos apenas canais de bênção aqui para teu povo, Senhor. Deus, nos abençoe grandemente. Ser conosco, aqueles que ouvirem, Senhor, possam, Deus amado, sentir Senhor, a unção do teu Santo Espírito em suas vidas, ó Pai, para que assim possamos ser edificados uma vez mais pela tua santa e bendita palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O texto da nossa lição nos diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. A nossa verdade prática diz que família cristã, por reconhecer que Deus a instituiu para a sua glória e felicidade de suas criaturas, devem conservar-se como modelo ou família padrão para esta sociedade pervertida da atualidade. Haja visto ser um projeto eterno do coração de Deus.
Nosso comentarista, ele introduz essa lição dizendo que a família cristã, que é modelo dos fiéis, faz a diferença diante das famílias que não conhecem a Deus, que antes da fundação do mundo planejou a família para o seu louvor e glória. A família que é modelo dos fiéis está debaixo, amparada pelas bênçãos contidas no Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 128, ele é muito conhecido e é até apelidado de o Salmo da Família. E ali no Salmo 128, o salmista, as bem-aventuranças da família, o elemento principal é o temor ao Senhor. Reparemos que o versículo, que o Salmo começa: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E depois ele vai descrever o porquê que ele é bem-aventurado. Então, o elemento principal ali, primordial, é o temor ao Senhor. A própria palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que o salmista, ele foi bem feliz em declarar aquelas palavras, em elencar aquelas bem-aventuranças no contexto familiar. A família é o início da sociedade, é a célula-mãe, é a célula máter da sociedade. Sem família, não temos sociedade. Não é verdade? A família é a base do ser humano. Se nós formos estudar, relembrarmos dos primórdios, das sociedades, das civilizações, o início das civilizações, desde as primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, nós vamos ver que tudo teve início no seio, no contexto familiar. Não haveria condições de se ter cidades, de se ter Estado, de se estabelecer governo, sem antes ter uma célula-mãe, uma célula máter, a família. Então, família, projeto que Deus fez, um projeto estritamente divino. E por isso que hoje estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque tivemos uma família. Há na nossa base uma família. E essa família, cada um tem a sua família, nenhuma família é igual a outra. Todas as famílias têm as suas particularidades. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Assim como não existe ser humano perfeito. Mas existem famílias felizes. Nós, como membros das nossas famílias, somos os atores principais para proporcionar a felicidade na nossa família. É claro que com a ajuda divina. Graças a Deus. Aqui nós vamos rapidamente discorrer sobre os tópicos dessa lição. No primeiro tópico, a visão e o ensino de Jesus sobre o crescimento e a vida familiar. Nós temos aqui alguns pontos. Começando aqui, Jesus ensinou que o casamento e a vida conjugal são para ser vividos a dois, não permitindo assim qualquer interferência externa, isto é, dos pais, irmãos ou qualquer outra pessoa. Ou seja, o casamento, a vida conjugal, foram estabelecidos para serem vividos a dois, homem e mulher. A palavra vai dizer que, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, quando fala deixar pai e mãe, não está dizendo que, a partir daquele momento, o homem estará abandonando, renunciando o seu pai e sua mãe. Não é isso. Ele vai estar saindo da tutela dos seus pais e agora estabelecendo uma nova casa, uma nova sede familiar. Permanecem sendo pai, sendo mãe, sendo irmãos, permanecem sendo parentes, permanecem sendo membros, de uma grande família. Porém, a partir daquele momento, aquele moço, aquele homem, aquela mulher, aquela jovem que é tirada do seio da sua família, aquele rapaz que sai
da sua casa e agora estabelece um novo lar, ele agora estabelece a sua família. E ele traz consigo todos os ensinamentos adquiridos naquele contexto familiar. A base ele tem. E é isso que Jesus quer, é isso que a palavra de Deus fala. E é isso que Jesus falou, que o casamento deve ser vivido a dois. Toda aquela carga de aprendizado que foi obtida por aqueles jovens, por aquele homem, por aquela mulher, agora eles terão a responsabilidade de construir um novo seio familiar. É o que nós costumamos dizer, né, que o homem agora ele sai da sombra e passa a fazer sombra. Né? Até então ele vivia sob a sombra dos pais. E agora ele precisará fazer sombra para a sua esposa, para os futuros filhos. É assim, a ideia é essa, o crescimento e a vida familiar. E aí nós temos aqui, a vida conjugal é para ser vivida na sua plenitude, em amor, comunhão, intimidade, felicidade, diariamente. Deus não criou o casamento para que os cônjuges vivessem em desarmonia, infelizes, vivessem cada um para um lado, não. O que tem que permear é a comunhão, é o amor, é a mutualidade, é a felicidade diária. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz que em todo tempo seja alvo as suas vestes, né? E nunca falte óleo sobre a sua cabeça. É um versículo que muitas vezes a gente só usa em datas de aniversário, mas é um texto que ele vai além, e é por isso que o comentarista colocou aqui esse texto na lição, nesse contexto, para justamente exemplificar. Olha, reparemos o que o contexto desse versículo diz, lá no capítulo 9, ele começa dizendo, do versículo 7, do capítulo 9 de Eclesiastes: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, não apenas na data de aniversário, que a gente deva fazer referência a esse texto, mas no contexto geral. E trazendo para a lição de hoje, sobre a família, é um momento propício e oportuno de dizermos, de colocarmos aqui, e por isso que o nosso pastor colocou esse versículo, para que o casamento seja vivido na sua plenitude, a comunhão, no amor, e o comprometimento pactual, que é um pacto. O casamento é um pacto, né? É uma aliança feita com duas pessoas para a vida toda. Segundo Jesus, o casamento é um ato sagrado, deve ser honrado, pois nasceu no coração de Deus, não da vontade humana, ainda que por sua necessidade. O casamento foi Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu. Reparemos que Deus primeiro estabelece o casamento, depois e logo, de forma imediata, estabelece a família. O casamento, logo após a família. O outro ponto, na visão de Jesus, a família que conserva o modelo dos fiéis tem um relacionamento de conjunção física santa. Isso quer dizer que o sexo foi criado para ser praticado no casamento. E aqui fecha todas as brechas para aquilo que é estranho ao convívio conjugal. A fornicação, o adultério e outras situações que poderão contaminar essa harmonia familiar. Tudo isso a Bíblia condena, e o propósito divino não é esse. O propósito divino que está em Mateus capítulo 19, versículo 6, que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O propósito divino é que o casamento seja duradouro. O casamento seja duradouro. O casamento, na verdade, no propósito divino, ele deva durar até que um dos dois cônjuges passe para a vida eterna. Esse é o propósito divino. No tópico 2,
a visão e ensino de Paulo sobre a vida familiar. Então, no tópico 2 e no tópico 3º, que aqui teve uma falha gráfica aqui, que está o tópico 2 também, mas o tópico 2 é a visão e ensino do apóstolo Paulo sobre a vida familiar. E no tópico 3 é a visão e ensino do apóstolo Pedro sobre a vida familiar. Tanto Paulo quanto Pedro, eles vão trazer referências e ensinamentos sobre o modo de vida do esposo, da esposa e dos filhos. A exortação do apóstolo Paulo, tanto na carta aos Efésios, que é a base, o texto base da nossa lição, Efésios capítulo 5, o apóstolo Pedro também, no capítulo 3 da sua primeira carta, ele vai exortar tanto os maridos, quanto as esposas, quanto os filhos. E o que quero somente aqui salientar é que Paulo fala que o marido, ele deva amar incondicionalmente a sua esposa, amar. Pedro também fala que os maridos devem honrar a sua esposa, devem tratar a esposa, né, como o vaso mais frágil. Isso não quer dizer que a mulher é fraca, não é isso. Está falando aqui da questão da gentileza que o marido deva ter com a sua esposa, tratá-la com amor, né, com dignidade, como Cristo amou a igreja, Então, são deveres que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, eles elencam, eles trazem à tona, eles trazem luz, e eu quero só fazer referência aqui a Colossenses 3, 18 e 19, falando do apóstolo Paulo: vós, maridos, estáis sujeitos vós, mulheres, estáis sujeitos a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Esposos e esposas chamados para cooperar na ordem de Deus. Então, o casamento, ele é uma figura, e o livro de Cantares de Salomão, ele mostra bem claro isso, é uma figura da vida entre Cristo e a igreja, como o noivo e a noiva. Então, o casamento, desde o início, se nós formos parar para analisar, desde que Deus criou no Jardim do Éden, colocou lá o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, unindo-os pelos laços matrimoniais, já está apontando para a eternidade da união de Cristo com a sua igreja. Já está apontando o propósito de duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas diferentes, duas criações diferentes, duas famílias diferentes, somente no entendimento divino, a capacidade de colocar duas pessoas que não nasceram da mesma família, que não tiveram as mesmas instruções, os mesmos costumes, mas trazê-los para um contexto, unindo-os, sendo uma só carne, e a partir daí gerar uma nova família. Isso aí somente no entendimento divino, só com a mente de Cristo, para nós entendermos isso, porque isso podemos dizer que isso é milagre de Deus. É milagre de Deus. E é por isso que não existe casamento perfeito. Ainda que a obra de Deus seja perfeita, a obra de Deus é perfeita. O casamento à luz divina, né, no ponto de vista divino, porque foi Deus que o criou, ele é perfeito sim, mas no contexto terreno, porque nós somos seres cobertos de falhas, a gente não vai conseguir ter um casamento perfeito. O que seria um casamento perfeito? Se nós formos analisar, o que seria um casamento perfeito? Um casamento que tudo acontecesse de forma tranquila, não houvesse dissensões, não houvesse, né, faíscas, não houvesse um momento em que o marido ficasse aborrecido, que a esposa ficasse aborrecida, que os filhos ficassem aborrecidos, né? Então seria um ambiente 100%, vamos dizer assim, 100%. Ninguém discorda de ninguém, está todo mundo sempre de acordo. Aos olhos humanos, isso seria uma perfeição, né? Mas a gente sabe, cada um sabe que isso não acontece. Isso não acontece.
Cada um tem sua cabeça, cada um tem seu ponto de vista. E o que acontece no casamento, o que se espera no casamento é o quê? É que haja uma compreensão, haja um companheirismo, haja uma parceria, haja verdadeiramente o amor. Porque como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, no capítulo do amor, fala ainda que o amor ali é o amor ágape, mas sendo o amor ágape o nosso parâmetro, o amor familiar, o amor entre marido e mulher, o amor entre pais e filhos, que justamente será consequência do amor ágape, deve ser reflexo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é verdade? O amor que emana de Deus. E se nós permitirmos emanar, exalar esse amor, então a nossa família será uma referência em família feliz. Não perfeita, mas como uma família feliz. Porque naquela família, naquele contexto, há o amor de Deus. O amor de Deus, que excede todo entendimento. E o apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele traz referência sobre a questão da vida, que tanto marido quanto mulher, de acordo com o seu testemunho de vida, pode até ganhar o seu cônjuge. Olha o que ele fala no capítulo 3, a partir do versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus, e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o apóstolo Pedro, ele colocou aqui a importância de se viver uma vida como exemplo, como modelo, porque a partir daí, há até dará condições de ganhar os seus maridos, que ainda não são cristãos, que ainda não conhecem a Cristo. E também nós podemos aplicar na vida do marido crente, cristão, e que sua esposa ainda não é, mas pelo exemplo de vida, pelo testemunho cristão, podem ganhar o seu cônjuge para Jesus. Essa é a visão e ensino do apóstolo Pedro. Também trazendo que a mulher deva ser submissa, e ser submisso não é estar abaixo, né? Que está abaixo, não dá aqui um ar de superioridade para o marido e de inferioridade para a mulher, não é isso. É que a mulher está sob a mesma missão do marido, submissão, sob a mesma missão. Ambos, a mulher não está nem à frente nem atrás do marido, está ao lado. Quando Deus criou a mulher, Ele a criou para que fosse ajudadora, adjutora, está ali companheira do seu marido. Então, ser submissa, ainda que nós vamos ter os papéis. O papel de ser cabeça da família é do homem. Isso é papel estabelecido por Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Isso faz parte da doutrina cristã, da doutrina bíblica. O papel de cabeça da família, da casa do marido. O marido é o sacerdote do lar. A mulher, ela é ajudadora do seu marido.
ela está sob a mesma missão. E o Salmo 128, ele vai falar muito bem claro isso. Muito bem claro. E o próprio sábio Salomão, ele fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, olha, repare que a mulher, ele coloca a mulher sábia, ele coloca a mulher numa evidência tão expressiva, que ele fala, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói com suas próprias mãos. Não é verdade? E nesse versículo a gente entende que o papel da mulher é fundamental, de estar sob a mesma missão do seu marido, auxiliando o seu marido. Porque, ainda que o cabeça do lar, da família, seja o marido, seja o homem, estabelecido por Deus, mas a mulher tem uma tarefa primordial. É a mulher que... isso acontece com todas as famílias, vamos dizer assim, quase na sua totalidade das famílias, mas é a mulher, geralmente, que está ali diretamente com os filhos, no papel da educação, no papel da instrução, né? No papel da administração da casa, é a mulher. O homem tem aquele papel mais provedor, né? Ainda que hoje a realidade é outra, tanto marido quanto mulher trabalham, homens e mulheres trabalham, e então, mas se nós formos voltar um pouquinho no tempo, o comum era o homem trabalhar, não é verdade? O homem trabalhar e a mulher administrar o lar. Se nós formos lá para as sociedades da pré-história, o homem saía para caçar. O homem saía para caçar nas sociedades paleolíticas, e as mulheres faziam o quê? Eram as mulheres que, com a passagem do paleolítico para o neolítico, ou seja, começou a domesticação de animais, começou a prática da agricultura. Quem é que fazia isso? Eram as mulheres. As mulheres que passaram a mexer com a terra. O homem ia para caçar, o homem saía à luta, o homem saía para as guerras. Quando se iniciaram-se as civilizações, os primeiros conflitos. Então, o papel do homem, e a luta. E a mulher fica em casa, cuidando da agricultura, administrando, domesticando animais, tratando dos filhos. Então, irmãos, reparem como era o contexto das primeiras famílias. Mas, hoje, isso está diferente. Mas, ainda que esteja diferente, né, a sociedade capitalista exigiu isso. Muitas famílias hoje são exigidas, na verdade, em que tanto marido quanto mulher trabalhem. Mesmo assim, no contexto da família cristã, cada um deve entender o seu papel. Ainda que muitas das vezes pode acontecer em que a esposa tem até um ganho maior do que o seu esposo. Né? De repente, num emprego em que o seu salário é maior, isso não deve ser nenhum motivo de conturbação no convívio familiar. Isso é bênção, pode ser bênção. A mulher vai ajudar seu esposo na administração da casa, proporcionando melhorias, e cada um entendendo o seu papel, ainda que a mulher possa ter um ganho maior, mas ela entendendo de que quem é o líder, de quem é o cabeça, é o seu marido. E ali ambos vão trabalhar de forma harmoniosa, né, somando aqueles ganhos para que aquela família, aquela casa seja feliz, seja bênção, que isso tudo seja bênção, que isso tudo não venha se tornar pedra de tropeço, não venha se tornar armadilhas, oportunidades para uma desarmonia familiar. Não. Tudo, como o Salmo 128 iniciou, no temor do Senhor. Se tiver tudo dentro do temor do Senhor, a mulher pode ganhar 10 vezes mais que o seu marido, mas vai ser tudo maravilha. Porque a base daquela família é o temor ao Senhor. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra diz bem claro. E no tópico 4, na verdade,
A família como modelo dos fiéis se conserva fiel no casamento. Então, aqui, na fidelidade, na letra A, fidelidade dos cônjuges na expressão do amor, fidelidade dos cônjuges no respeito e na unidade, fidelidade dos cônjuges na paciência. Não podemos esquecer que não há ninguém perfeito. E Deus condena a infidelidade conjugal. Então, aqui nesse tópico, o que está sendo colocado a discussão, a mesa para discussão, é a questão da fidelidade dos cônjuges. É até que a morte os separe. Ser fiel. Ser fiel. Ainda que não somos perfeitos, mas nós temos que fazer de tudo para sermos fiéis ao nosso trato, ao pacto que foi feito diante de Deus, diante do anjo da igreja, diante das testemunhas, diante das famílias, em que um fez o seu juramento de amar, de cuidar, de preservar, de proteger até o fim de suas vidas. Essa é a vontade de Deus. E isso é modelo, irmãos. A família, como modelo dos fiéis, se conserva fiel no casamento. Por quê? Porque existem famílias em que isso não é mais padrão. Ainda a igreja, a família cristã, é o último reduto, é o último parâmetro de fidelidade conjugal. Se nós formos dar uma olhada num contexto secular, se falar disso aqui, a pessoa pode ser julgada como careta, como cafona. Não, isso aí é antigamente, é do século XX, isso é do século XIX, hoje não é mais assim. Mas a família cristã, não, irmãos. A família cristã permanece fiel, permanece como modelo, como parâmetro. Repara que o texto áureo é aquela palavra de Josué, escolheu hoje a quem sirvais. Vamos contextualizar para a família, eu e minha família vamos nos manter fiéis. Eu me mantenho fiel à minha esposa e minha esposa se mantém fiel a mim. Não interessa se A ou B ou C, não viva assim. Mas eu e minha casa nos manteremos fiéis. E essa é a vontade de Deus para a nossa família. Que marido e mulher sejam fiéis. Fiéis. Os filhos sejam obedientes. Porque os filhos também, irmãos, estão no contexto. No texto base de Efésios, temos deveres de pais, deveres das mães, das mulheres, e deveres dos filhos. E no próprio decálogo, e é o decálogo, cada mandamento, dos 10 mandamentos, cada mandamento é um bem tutelado a ser protegido, e quando o mandamento fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue o seu dia na face da terra, esse mandamento, irmão, ele toma uma proporção gigante. Esse honrar pai e mãe, reconhecendo a autoridade, reconhecendo de que está instituída por Deus, de que o casamento é uma instituição divina. Então, quando os filhos honram o pai e a mãe, honram em todos os aspectos, em todas as situações da vida, ainda que possa ter situações em que esse pai, em que essa mãe, aos olhos humanos, reparem, irmãos, que eu vou colocar aqui, muitas das vezes há situações em que o pai e a mãe não são referências. Há situações. Graças a Deus, eu posso dizer que meu pai e minha mãe minha mãe foi referência, meu pai é referência, continua sendo referência para mim, para meus irmãos, para minha família, para meus filhos. Os meus sogros também, referência. Mas, infelizmente, temos irmãos, pessoas, que seus pais não são referência. Porque a vida em que vivem são vidas desregradas. E essa palavra, ela não alcança esse filho, essa filha, de maneira nenhuma, irmãos. Porque Deus é poderoso, Deus é justo. Isso pode trazer esse filho e essa filha
em que seus pais não são referência, mas e eles obedeçam esse mandamento, ainda que seus pais e suas mães não mereçam a sua honra, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, eu tenho certeza de que essa pessoa, esse filho, essa filha, honrando seu pai e sua mãe, ainda que não mereçam, mas eles obterão a bênção de Deus. E poderão até, em um dado momento, ter os seus pais salvos, transformados, remidos pelo sangue de Jesus. Eles podem ser o instrumento de Deus para ganhar seu pai e sua mãe. Isso é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Nós observamos esse mandamento e colocarmos, lembrarmos de que tem pessoas que tiveram uma criação, foram abandonadas pelos pais. Nós poderíamos aqui analisar muitos casos, várias situações, mas não vem ao caso, mas os irmãos terão oportunidade. Eu tenho certeza de que, no contexto de igreja, temos irmãos que tiveram essa experiência, que viveram isso, mas esses irmãos, eles podem ser canal de Deus, canal de bênção, para ganharem seus pais para Jesus, honrando-os, honrando pai e mãe, para que se prolongue, para que a sua vida seja frutífera, seja bênção na mão de Deus. E no último tópico, irmãos, famílias que foram modelos dos fiéis a serem imitadas. Dentre várias famílias que nós temos nas Escrituras Sagradas, que podem ser tidas como exemplo, temos a família de Joquebede, que é a família de Moisés, família de Josué, a família de Timóteo, ainda que o seu pai era grego, não era da comunidade judaica, mas ele tinha uma avó e uma mãe que serviam a Deus. E aí, o jovem Timóteo, grande pastor, filho na fé de Paulo, essa família foi tida como exemplo de família. E que a nossa família seja, hoje, irmãos, no pleno século XXI, exemplo, modelo para outras famílias. De repente, você na sua vizinhança, no seu condomínio, né? De repente, na rua que você mora, no prédio que você mora, de repente o irmão não saiba, mas possa ser que alguma família tenha a sua família como referência, tenha a sua família como exemplo, e com o seu proceder, com a sua vida, dos seus filhos, da sua esposa, vocês podem ganhá-lo para Jesus, ganhar essa família para Jesus apenas com o seu testemunho. E também em contrapartida, infelizmente temos algumas famílias que não podem ser tidas como exemplo. Famílias cristãs, mas infelizmente dão brecha, vivem em confusões, em dissensões, trazendo mau testemunho, desonrando o nome do Senhor Jesus. Que a nossa família seja exemplo, assim como foram essas famílias aqui listadas na nossa lição. A lição de vida da lição desta tarde. Lamentavelmente, os filhos, após crescerem e se tornarem adultos, tomam suas próprias decisões e abandonam o Senhor. A referência aqui é dos filhos de Samuel. Ainda que seus pais tenham ensinado o caminho conforme a palavra, Deuteronômio capítulo 6, porém, não podemos perder a esperança do retorno, pois a promessa de Deus através do apóstolo Paulo está de pé, quando disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação daquele carcereiro é um exemplo. É um exemplo de que, a partir da decisão do chefe da família, ele ganhou, ele pôde salvar, toda a sua casa pôde ser salva por Cristo, porque o chefe tomou a decisão. É claro que aqui a referência daquele carcereiro não amarra somente o homem que tem que tomar a decisão e a partir dali a mulher, os filhos virão. Não é. Isso aqui não é uma regra.
que está colocando aqui é que, a partir do momento que um tomou a decisão, um deu o primeiro passo, nesse caso foi o carcereiro, mas pode ser a mulher, pode ser o filho. Quantas famílias hoje que quem deu o primeiro passo foi um filho? Quem deu o primeiro passo foi a esposa. E assim os outros foram vindo. Não é verdade? Então, irmãos, o importante é guardarmos a fé, guardarmos o amor em nossos corações. E assim, a nossa família viverá de forma feliz, viverá em harmonia e será exemplo, parâmetro para outras famílias. A proposta é a família conservando o modelo dos fiéis. Essa é a proposta. E a aplicação da vida diária, a família que se conserva como modelo dos fiéis enfrenta lutas, tribulações, tempestades e ataques do diabo, com o objetivo da desestabilização da vida conjugal e familiar. Porém, havendo unidade, comunhão e comprometimento e fidelidade, o amor não se apagará. É aquilo que nós falamos quando citamos 1 Coríntios capítulo 13. Tendo o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se trata mal, não pratica injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, quando há o amor verdadeiro, as demais coisas, todos os demais os ataques nós estaremos sob defesa, com uma defesa. E a conclusão da nossa lição: a família que se conserva como modelo dos fiéis amam e obedecem os mandamentos contidos na palavra de Deus. E assim o resultado é a felicidade da família. E é exemplo da família de Josué, que adorava o Senhor, proporcionando a bênção de Josué e sua família, sendo estendida a toda a nação de Israel. Repare isso aqui, irmãos. A partir da família de Josué, a bênção foi estendida a toda a nação de israelita. Este é o desejo de Deus, que nossa família seja modelo dos fiéis, para abençoar as demais famílias, como prometido a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fala a Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Repara que, se nós repararmos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, um versículo que está aqui na referência, uma das referências da lição, a ordenança divina para o homem e para a mulher. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha o propósito de Deus: frutificar, encher a terra, dominar. Tudo está... o propósito divino era que tudo estivesse sob o domínio da família, sob o domínio do homem, para que ele vivesse com sua família de forma harmoniosa, de forma feliz, absorvendo, né, todos os benefícios da criação. Esse é o propósito. Se desde o princípio o homem observasse os propósitos divinos, observasse a vontade divina, hoje, com certeza, a história da humanidade seria outra. Não haveria guerras, não haveria problemas de ordem maior, não haveria morte, violência. Isso não aconteceria. Infelizmente, isso é o preço do pecado. Infelizmente, o salário do pecado é a morte. Como o homem escolheu não obedecer ao seu Criador, trouxe as consequências. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho Jesus. Graças a Deus que nós fomos alcançados pela graça salvadora. E embora vivamos ainda nesse contexto terreno, nesse contexto ainda nesse mundo, mas como somos famílias de Deus, como somos membros de uma grande família, família redimida, a Igreja de Cristo, a nossa família
está baseada, está edificada, está alicerçada nas promessas do nosso Deus. Estamos já nesse limiar de fim de ano e nós podemos trazer aqui os desafios da família. Nós temos N ameaças externas. A família, a cada dia que passa, ela tem sido desafiada, ela tem sido bombardeada por N situações. Mas que cada chefe de família, que cada homem, cada mulher, cada filho se coloque no seu papel, no seu contexto familiar, cada um desempenhando o seu papel, e assim, fechando todas as brechas, para que todas as ameaças que nós temos vivido hoje, projetos satânicos que vêm contra as famílias, com o propósito de destruir, derrubar, minar, né, o contexto da família, minar o propósito da família, minar a instituição família. Com a graça de Deus nós venceremos, irmãos. Estamos próximos às portas de iniciar um novo ano e que as nossas famílias se unem para que possam continuar sendo modelo, sendo exemplo dos fiéis. Que a nossa casa seja casa de bênção, que a nossa casa seja referência e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas famílias. Assim, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos esta lição, que no próximo domingo é a última lição do nosso trimestre e é a última lição do ano de 2024. Seja um domingo de bênção, que cada irmão, cada professor, cada superintendente possa, de fato, se colocar como um canal, como profeta divino de Deus, para assim proferir as bênçãos sobre as famílias das nossas igrejas, das nossas congregações, e que entremos 2025, se o Senhor nos permitir, com o nosso espírito renovado, com a nossa fé uma vez mais renovada, diante de desafios que nos serão propostos, mas que venceremos juntos, até que o Senhor venha arrebatar a sua amada igreja. Uma vez mais, quero agradecer ao irmão ou à irmã pelo seu trabalho, e que cada um continue nessa pegada firme, não abrindo mão do seu chamado, não desistindo, mas sim sendo um estimulador, sendo um incentivador da nossa escola bíblica dominical. Como nós teremos aqui a passagem de ano na próxima terça-feira, dia 31, então nós queremos aqui desejar a todos os irmãos que todos possam ter uma passagem de ano debaixo da graça de Deus, que todas as famílias sejam abençoadas, que todos tenham um alvorecer de um novo ano, debaixo das promessas do Senhor, e que todos venham continuar sendo bênçãos, sendo prósperos na obra do Senhor Deus. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, orando e assim concluindo o nosso estudo dessa tarde. Senhor bendito, te louvo pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, partilhando com os teus servos a tua palavra, Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos, que hoje, sendo o último estudo dessa lição, desse ano de 2024, Pai. Queremos agradecer pela vida de cada superintendente, pela vida de cada professor. Senhor amado, que tu venhas estar recompensando os teus servos com a mais rica bênção dos céus. Senhor amado, que todos nós continuemos, ó Pai amado, nesse propósito de sermos porta-voz da tua santa e bendita palavra, Pai querido. E que com esta lição que estudamos, em que a nossa família seja modelo, conservando a fé, Pai querido, que o Senhor venha nos dar graça para que a nossa família, que a nossa casa seja um exemplo, seja, Deus bendito, verdadeiramente uma extensão da tua igreja, Pai celestial. Ó Pai, muito obrigado, Senhor bendito, por este momento, e que cada lar seja abençoado, seja alcançado, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória, Senhor bendito, pelo teu amor. Assim, ó Pai, nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.